Insights, o podcast do Bradesco. A gente tem como objetivo aqui replicar esse modelo de contrato de concessão, que é uma inovação, né? Por mais que já exista há mais de 20 anos em Santa Catarina, para o resto do Brasil é uma inovação, com unidades de recuperação energética, com UREs, né? Como eu havia comentado, por exemplo, na Europa você está ali nas proximidades da Torre Eiffel, você passa por um URI e você não percebe que você está passando do lado de uma URI. Isso é incrível, né? É incrível. Eu nem sabia que tinha. Pois é. Então é muito comum na Europa, porque você não tem espaço para aterro sanitário. Nas concessões, além da gente conseguir fazer esses investimentos, né, que só existem na Europa, que a gente consegue trazer para cá, porque a gente amortiza isso na tarifa, nós também desenvolvemos os projetos de incentivo à reciclagem. Uhum. Então, por exemplo, em Balneário Camboriú tem o famoso Recicla BC. Uhum. Né? Então, são equipes nossas, técnicos, né, que vão até os condomínios, vão até as casas, vão até as associações de moradores para estimular, né, a reciclagem, a separação dos resíduos. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Aliás, já vou começar com uma provocação aqui. É bem comum a gente falar, vou jogar o lixo fora. Pois então, a empresa na mesa do Insights hoje propõe que a gente faça uma revisão desse nosso jeito de pensar. Primeiro, o que a gente chama de lixo, na verdade, são resíduos e que, se aproveitados corretamente, podem gerar muito valor. No Insights de hoje, recebemos uma empresa que lida justamente com o valor desses materiais. Vamos conversar com o Gino Nolli Júnior, CFO da Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento, que atende mais de 100 cidades em Santa Catarina. O Gino, seja muito bem-vindo ao Insights. Oi, Priscila. Oi, Cassela. É um prazer estar aqui. Muito bem. Também está conosco o Rafael Cassela, Head do Bradesco Corporate em Joinville. Cassela, bem-vindo ao Insights. Obrigado, Priscila. Um prazer receber o Gino Ambiental, que tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica. Bom, o Gino, vamos começar falando aqui sobre o tamanho e a atuação da Ambiental. A gente sabe que a empresa atua em mais de 100 cidades catarinenses, né? E quais serviços a Ambiental efetua nesses municípios? Legal. Bom, a Ambiental existe para cuidar das cidades e do meio ambiente, promovendo saúde e qualidade de vida para as pessoas. É importante falar, Priscila, que a Ambiental atua em toda a cadeia dos serviços de limpeza urbana. O que é essa cadeia de serviços de limpeza urbana? Nós começamos fazendo a coleta dos resíduos domiciliares, coleta dos resíduos recicláveis, coleta de móveis inservíveis, coleta de resíduos de saúde ou resíduos hospitalares. Nós também fazemos serviços de limpeza de ruas, varrição, capina mecanizada, limpeza de praia, limpeza de bocas de lobos. E nós também cuidamos da parte final, né, que é o tratamento e destino final desses resíduos em aterros sanitários. Então, diferente de muitas empresas, a Ambiental faz toda a cadeia do serviço de limpeza urbana. Uhum. Legal. E quando você fala da coleta de resíduos, quando a gente está falando do residencial, esses resíduos já estão separados ou não? Vocês fazem a separação também? Esses resíduos já estão separados, né? Nós temos 2 coletas diferenciadas. Normalmente, orgânicos e outros materiais. Né? Os resíduos orgânicos, no mínimo 3 vezes por semana. Em algumas regiões das cidades que nós atendemos, a coleta é diária, né? Regiões centrais de maior adensamento. E a coleta dos resíduos recicláveis, normalmente, é 1 vez por semana. Então, a gente já coleta esses resíduos separados e dá um destino diferenciado para eles. Né? Os resíduos orgânicos, né, eles vão para o aterro sanitário, né, e depois a gente vai falar de um projeto nosso pioneiro. E os recicláveis a gente entrega para as associações de catadores, né, que eles usam esse material como renda para eles. Uhum. Vocês atuam nos aterros também? Vocês têm aterros? Nós atuamos nos aterros. Nós temos 6 aterros sanitários próprios que nós implantamos e operamos, né? Todos eles em Santa Catarina. Mas um tema que eu queria falar também para você, né, relacionado a ESG, sobre a governança da Ambiental. Né? No nosso segmento, né, o que nos diferencia também, né, é a questão de governança muito forte. A Ambiental é uma empresa com conselho
conselho de administração independente. A Ambiental tem uma gestão profissional, a gestão é feita pelo Odemar, que é o diretor-presidente, e por mim, que sou o diretor financeiro. Somos auditados por uma Big Four, né? Então as nossas demonstrações financeiras, né, seguem o rigor da auditoria internacional, e nós somos muito transparentes, né, na divulgação dos nossos dados, não só financeiros, como também de relatórios de sustentabilidade. Perfeito. Muito bom, Gino. Poderia trazer, por favor, mais alguns números da operação? Claro, Cassela. Bom, a Ambiental hoje ela atua em Santa Catarina, nós atendemos mais de 3 milhões de pessoas, de catarinenses. A gente costuma dizer que 1 em cada 3 catarinenses são atendidos pela Ambiental, né? Já falei que nós temos 6 aterros, nós temos quase 4 mil funcionários, né, que trabalham 24 horas. Né? A nossa atividade ela não para, né? A coleta funciona... São vários turnos. Vários turnos, são em 3 turnos, a coleta é contínua, principalmente a orgânica. E nós coletamos e damos destino ambientalmente correto para mais de 700 mil toneladas de resíduo por ano. Né? Então, são números expressivos, né, da Ambiental em Santa Catarina. É a maior empresa de limpeza urbana do sul do Brasil. Ali na limpeza de rua, vocês fazem quase 100 mil quilômetros de varredura, né? Se você abrir uma avenida ao redor do mundo, dá 2,5 voltas, né, na Terra, né? Exatamente. E, além de varrer, a gente pinta o meio-fio e limpa a boca de lobo, evitando enchentes, Cassela. São quase 700 mil toneladas de resíduos, né? Acho que é difícil, quase que não palpável, né, para os nossos ouvintes aqui, entender como é que você direciona e trata tanto resíduo assim, né? A Ambiental ela tem as suas unidades de produção energéticas, né? Tem lá em Itajaí a de biogás, tem em Joinville a de resíduos sólidos, né, que é a URE, né, Unidade de Recuperação Energética, que inclusive foi inaugurada e nós estivemos presentes na inauguração. Queria que você comentasse um pouquinho mais, por favor, sobre esse projeto. Claro. Olha, a URE, né, a Unidade de Recuperação Energética, o nome dela foi batizada como Unidade de Recuperação Energética Joinville Ambiental. É a primeira unidade desse tipo na América Latina, né, e como é que funciona, né, o que essa URE faz, né? Ela está instalada em Joinville, né, junto com o aterro sanitário, na mesma área, no mesmo imóvel. Como é que funciona o processo? Em Joinville, né, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina, né, são produzidas diariamente 440 toneladas de resíduos sólidos urbanos. Né, 440 toneladas. Dessas 440 toneladas, 110 toneladas, o equivalente a 25%, não irão para o aterro, né? Eles serão direcionados para a URE, para essa unidade de recuperação energética. Tá, Gino, mas o que acontece na URE? Né? Esses resíduos, né, que basicamente são rejeitos, né, o que a gente não tem nenhum proveito, que é aquele lixo de banheiro, o lixo da cozinha, né, matéria orgânica, enfim, que você não tem como aproveitar para nada, para reciclagem, isso é direcionado para a URE. Chegando na URE, ele é recebido numa antessala, depois ele é colocado numa esteira, passa por um rasgador e separador de metais, né? Então, algumas pessoas ainda jogam metais no resíduo orgânico. É por magnetismo? Magnetismo. Tem eletroímãs, né, que puxam esses metais, né? Depois o rasgador de metais ele é triturado, né? Então o resíduo ele passa por um processo de trituração. Ele vai para um secador, né? Que obviamente a intenção é retirar extrair a água e reduzir o peso, né? Isso, retirar a umidade desse resíduo, né? Depois desse secador, ele vai para um reator, que ali é mágica, onde a mágica acontece, que a gente brinca, que o resíduo ele é transformado no CBSI. O que é o CBSI? Composto Biosintético Industrial. É um combustível, né? Um pozinho, né, derivado do resíduo, né, com alto poder calorífico. Esse pozinho depois ele é transportado para uma caldeira, onde ele é queimado. Esse calor gera um vapor que alimenta uma turbina e gera energia elétrica. Como se fosse uma termoelétrica, só que a origem do combustível é de dejetos orgânicos. Isso, o resíduo sólido urbano, exatamente. Então, esse é o primeiro projeto na América Latina, né, o primeiro projeto no Brasil. E interessante, que acho que a gente vai falar mais para frente, né, ele foi totalmente implantado, né, com recursos da tarifa de coleta de lixo. Então, como é que funciona o nosso modelo de negócio da Ambiental?
Dessas mais de 100 cidades que nós atuamos, algumas delas é sob o regime de concessão. Então, como é que funciona a concessão, né? A concessão, você tem um contrato de longo prazo, você tem previsibilidade para fazer investimentos, e a URI, essa unidade, entrou nesse plano de investimentos desse contrato. Então, quem está pagando por essa URI é o usuário, né, que paga uma tarifa média, que nós cobramos diretamente do usuário pela coleta e destino final, por meio de um carnezinho, uma tarifa média de R$ 35,00 por mês em Joinville. Então, com essa tarifa média, além dele pagar pelos serviços de coleta, pelo destino final, ele também financiou a construção dessa URI, que vai gerar energia elétrica e beneficiar o próprio contrato e os cidadãos de Joinville. Mas a adesão é feita de maneira... É através da prefeitura o contrato, imagino? Das prefeituras ou é uma... Boa, Priscila. Boa pergunta. Como é que ocorre, né? A gente participa de um processo licitatório, né? Concorrem várias empresas do Brasil, né? Nós fomos vencedores desse processo licitatório em Joinville e em tantas outras cidades. Nós conquistamos o contrato de concessão e a gente passa a fazer serviço para 100% da cidade, coleta de resíduos, e também cobra de 100% da cidade, né? Então, todos são nossos clientes, né? Não existe uma adesão, né? Até porque, se a gente parar para pensar, se fosse depender da adesão das pessoas, como que algumas pessoas não fariam adesão, como que a gente faria coleta, não faria coleta de resíduos, e quem mora em apartamentos, qual que eu vou saber o saquinho de lixo de quem aderiu ou não aderiu. Então, o serviço é para 100% da cidade, a gente usa o cadastro municipal, emite os carnês, né, emite essa cobrança e entrega esse carnê. Então, todos são nossos clientes, né, nos municípios. E, Gino, boa parte dos investimentos nessas unidades de produção energética, a maior parte veio via Lei do Bem, é isso? Queria que você falasse um pouco sobre essa Lei do Bem, essa legislação, como é que ela permitiu a criação dessas unidades que são super inovadoras, né, em gestão ambiental. E o projeto da URI também foi financiado pelo FINEP, né? Teve fiança bancária. Exatamente. Então, a gente tem projetos pela Lei do Bem, né, projetos menores, mas esse da URI, né, dado o ineditismo, dado a inovação dele, né, ele foi enquadrado numa das melhores linhas do FINEP, um dos maiores prazos e com uma das menores taxas. Vamos só explicar aqui para os ouvintes, né, o que é essa linha conhecida como FINEP, e depois você puder explicar também o que é a Lei do Bem. Tá. Bom, o FINEP, né, o FINEP é um banco de fomento do governo federal, né, que financia projetos de inovação, né? Então, como eu havia dito que a primeira URI da América Latina, a primeira URI do Brasil, né, para o FINEP foi um tremendo projeto também, e quando a gente olha para os desafios do mercado de limpeza urbana do Brasil, né? O que para nós aqui é inédito no Brasil, né, para outros lugares do mundo é comum, URIs. Né? URIs na Europa são comuns, no Japão é muito comum, né? Nos Estados Unidos também existem URIs, mas no Brasil foi a primeira. Então a gente seguiu todo o trâmite, contratamos uma consultoria e o FINEP aprovou esse projeto, né, com um enquadramento muito bom, uma taxa de juros subsidiada, né, que ajudou, né, a viabilizar esse projeto, né? Assim como a Lei do Bem também, né, uma lei federal, né, que traz benefícios tributários, né, para quem faz projetos aí que traz um benefício para a comunidade. Mas especificamente da URI foi o FINEP. Eugênio, uma forma de equilibrar o impacto ambiental em diferentes atividades e setores é a comercialização de créditos de carbono. Queria que você falasse um pouquinho para nós como é que vocês contabilizam e comercializam esses créditos. Tá, legal. O próprio projeto da URI, né, ele gera crédito de carbono, né? Então, deixa eu explicar. Como é que ocorre, né? Se a gente olha o mercado de limpeza urbana do Brasil, né, eu vou dar um passo atrás, tá, gente? 40% dos resíduos, eu até brinco que 40% dos resíduos sólidos urbanos, eles ainda são depositados em terrenos a céu aberto, jogados em rios, em lagoas, em terrenos baldios. É o Brasil da Idade Média, né? Só mudou que antes era carroça, agora são caminhões. 40% do Brasil, né? Os outros 60% contam com aterros sanitários, né? Que é o caso de Joinville, por exemplo, o caso de todas as cidades de Santa Catarina. Porém, mesmo você tendo um aterro sanitário bem operado,
né, com a cobertura feita de forma correta, com tratamento do chorume, existe o vazamento do gás metano, né? Então ainda existe o vazamento do gás metano nos aterros sanitários. Lógico, uma proporção muito menor em casos que você não tem aterro. E projetos como a URI, né, eles evitam que o resíduo sólido urbano, o rejeito, vá ser depositado no aterro. Então não existe geração de gás metano, porque o resíduo é transformado em combustível. Né? Então isso é o que tem de mais moderno, mais eficiente. O metano tem um potencial energético, né? De combustão. E principalmente de poluição, né? De efeitos na camada, de ozônio. Isso. Então ele é 20 vezes mais poluente que o CO2, por exemplo. Né? Então tem que ser evitado, né, o metano entrar em contato com a atmosfera. Bom, feita essa análise, né, da URI, né, então obviamente ela é uma geradora de créditos de carbono. Né? Porque você está deixando de levar resíduo para o aterro. De certa forma, sequestrando o metano. Isso, evitando que ele nasça, que ele surja. Né? Então, por exemplo, o projeto da URI de Joinville, ele deve gerar mais ou menos mais de 71 mil créditos carbono ao longo dos 10 anos. Né? E tem todas as certificações ali do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, do MDL, né, a plataforma Verra. Então, a gente tem todas essas assessorias para nos ajudar, né, a contabilizar esse crédito de carbono e comercializar também. Óbvio que ele é uma receita acessória, tá, gente? Projetos como esse não ficam de pé com créditos de carbono. Né? Isso está muito claro para nós aqui. Né? Ele é uma receita acessória complementar. Né? O principal benefício é o que ele vai trazer para o meio ambiente. Sim, tá? sim. E o Gino, a Ambiental tem um sistema de coleta de resíduos mecanizada, né? Que permite, inclusive, o armazenamento desses resíduos em containers subterrâneos, né? Como que esse sistema funciona e como é que ele permite ampliar o acesso aos resíduos e até a ampliação da reciclagem? Tá, legal, Priscila. Esse sistema de coleta subterrânea, né, a gente implantou ele em alguns contratos de concessão que nós temos, né? Por exemplo, o nosso contrato de concessão, além de Joinville, um muito famoso em Balneário Camboriú, a terra daqueles arranha-céus gigantescos, sim. Né, a Dubai brasileira. Sim. Né? Então, o famoso BC. Isso, descer para BC, aquela coisa toda. Então, em Balneário Camboriú, assim como Itajaí, no município ao lado, e em Itapema, e se não me engano em São Francisco do Sul, que nós temos concessão, nós implantamos esse sistema de coleta por contentores subterrâneos, né? Que aparentemente só fica a parte onde você deposita o resíduo e no subsolo nós temos os recipientes para receber. Eu já vi isso em cidades europeias. Exatamente. E aí quando chega o caminhão para fazer a retirada, ele sobe, tem um elevador. Isso, né, um processo pneumático que sobe e eles tiram o resíduo. Exatamente. Então, nós temos esse mesmo sistema. Esse mesmo sistema. Inclusive foi desenvolvido por uma empresa europeia, né, uma empresa com matriz na Espanha, que tem filial aqui no Brasil. Mas o que eu quero, mas ele é só uma ferramenta. O que eu quero comentar com você é que nas concessões, né, o potencial de contratos de concessão de limpeza urbana, nas concessões, além da gente conseguir fazer esses investimentos, né, que só existem na Europa, que a gente consegue trazer para cá, porque a gente amortiza isso na tarifa, nós também desenvolvemos os projetos de incentivo à reciclagem. Então, por exemplo, em Balneário Camboriú tem o famoso Recicla BC. Né? Então são equipes nossas, técnicos, né, que vão até os condomínios, vão até as casas, vão até as associações de moradores para estimular, né, a reciclagem, a separação dos resíduos. Isso passa por um processo de educação da sociedade. Educação. São projetos que a gente faz em parceria com o município, né, com as secretarias de educação, secretarias de meio ambiente, né, que estimulam essas práticas, né, de separação dos resíduos. É que a gente mencionou aqui, né, essa tecnologia que veio da Europa, e em muitas cidades europeias eles levam tão a sério a separação por tipos de materiais para reciclagem, que tem multas, né? Se você coloca na caixa errada, ou até a cor do saco que você usa para separar, pode ser objeto de multa se você não usar a embalagem correta. E são sociedades que precisaram evoluir por força da necessidade, né? Pela falta de espaço. Exatamente. E aqui um dado interessante, só para complementar,
Não sei se vocês têm ideia qual que é o percentual de reciclagem dos resíduos no Brasil. Ninguém quer chutar um número? Eu imagino que ainda seja baixo. É em torno de 8%. Então, enquanto na Europa, Estados Unidos e outros países, isso chega próximo de 50%, 40%. Então, no Brasil, é muito baixa a reciclagem. Está na casa dos 8%. Né? Nas cidades em que a gente tem esses programas de reciclagem, né, esse percentual aumenta. Tá? Longe de chegar no padrão europeu, mas ele aumenta também. E para custear a coleta e o manejo dos resíduos, o Marco Legal do Saneamento prevê a cobrança por parte dos municípios, né, para ampliar os serviços e conseguir arcar com todos os encargos que envolvem as operações. Como deve ser feita essa cobrança? Qual a importância dela para a sustentabilidade dos negócios? Como é que você avalia isso? Excelente, Priscila. Bom, o Marco Legal do Saneamento foi assinado em 2020. Ele trouxe segurança jurídica para o nosso modelo de negócio, mais segurança jurídica, né? Porque existe um artigo no Marco Legal de Saneamento que obriga, né, os municípios a buscarem a sustentabilidade financeira, né, por serviços de limpeza urbana, manejo de resíduos, por meio de cobrança de taxas, né, que quem cobra a taxa é o município, ou por meio de cobrança de tarifas, que é o caso da Ambiental como concessionária. Né? Então, caiu por terra aquela dúvida, né? Pode cobrar tarifa, é taxa? Então, o Marco Legal do Saneamento colocou uma pá de cal nessa questão. Importante também falar que a Ambiental foi pioneira no Brasil no desenvolvimento desse modelo de cobrança direta, né? Como você mesmo se surpreendeu quando eu comentei, mas tem que fazer adesão, não tem que fazer adesão. E isso chamou muito a atenção do mercado financeiro. Quando a gente trouxe esse assunto para o mercado financeiro, as equipes comerciais, né, por exemplo, o Cassela, que mora lá na região, que mora no sul, os gerentes que nos atendem, entendiam o nosso negócio. Mas quando a gente trazia para uma discussão de crédito, eu quero fazer uma emissão de debêntures dando como garantia recebíveis e coleta de resíduos. O time de crédito fala, mas espera aí, cara, que negócio é esse? Mas se ele não paga, você corta o serviço? E a gente explicou que não corta o serviço, né? Porque é um serviço essencial. Né? Você não pode deixar de coletar, senão a cidade vira um caos, né? Um absurdo. Já vimos isso acontecer no passado em algumas cidades. Exatamente. Caótico. Você também, operacionalmente, você não tem como saber aquele papo da sacolinha de lixo. Mas na lixeira, essa é a sacolinha da Priscila, essa é do Cassela, ele pagou, ela não pagou. Então a gente não pode deixar de recolher. E os times de crédito dos bancos falam, mas e a inadimplência? Como é que vocês lidam com a inadimplência, né? Então a gente explicava, né, toda a nossa régua de cobrança, toda a nossa estratégia, todo o nosso know-how de mais de 20 anos trabalhando com isso. Né? Então esse pioneirismo vem de mais de 20 anos com cobrança de tarifa. Né? E aqui, fazendo aqui um reconhecimento muito justo, né, o Bradesco foi o primeiro banco que entendeu e internalizou, falou, não, faz sentido esse modelo de negócio, entendemos, né? E nossa primeira emissão de dívida no mercado de capitais foi uma debêntures, lastreada em recebíveis de tarifa de coleta de lixo. Primeira emissão desse tipo no Brasil foi feita pelo Bradesco. Né? Então, aqui, um agradecimento à casa. Foram inovadores também. Fomos pioneiros também em entender a operação. Né? Fico muito feliz em ouvir isso. Né? Acho que é o nosso papel de gerar valor para vocês também. Né? E já que a gente tocou aqui, o Gino, no projeto de... A gente tocou um pouco em legislação aqui, né? Então eu queria falar um pouco do projeto de lei 2920 de 2019, que autoriza o uso dos recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente em projetos de limpeza urbana. Né? Então, uma condição seria que as cidades teriam que elaborar planos de gestão integrada, né, para os resíduos sólidos. Então, que avaliação você faz sobre esse projeto? Como é que está a aplicabilidade dele, o andamento disso? Bom, ele é fundamental, né? Ele vai ajudar muito, porque ele destina 20% dos recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente para a limpeza urbana, para manejo de resíduos. Então, é aquela verba carimbada, né? Que os municípios, como eu comentei, 40% ainda estão nessa fase de idade média que precisam muito. E quando a gente olha a geografia do Brasil, esses 40% estão mais localizados nas regiões norte e nordeste. Né? Então, esses municípios precisam desse recurso. Né? Muitas vezes eles não têm a fonte certa, né? Ou têm outras prioridades, outras demandas, enfim. Né? Então, muito importante. Quero destacar também aqui a PL da reciclagem.
né? Então, um projeto de lei que vai trazer benefício tributário para o material objeto da reciclagem, papel, plástico, vidro, alumínio, né? Que hoje, em muitos segmentos, é muito mais em conta você comprar ou importar matéria-prima virgem do que reciclar. Nossa, né? isso é um contrassenso. Né? Isso é um tremendo contrassenso. Né? Então, essa PL da reciclagem também é muito importante, né, para essa indústria, né, da reciclagem se desenvolver e tantas pessoas que vivem disso. Né? Então, o nosso papel, a Ambiental como concessionária, ela faz o papel de coletar, né, nas residências e entregar para essas associações, para essas cooperativas. Agora, a comercialização depende das cooperativas e depende muito dessa política pública para se tornar melhor e mais viável. Muito bom, Gino. Cara, o tema ESG ele está definitivamente, né, na agenda das grandes corporações e dos investidores. Né? O próprio Bradesco aqui, a gente tem a nossa via proprietária, que atua em todos os projetos que o banco tem, sendo a Fundação Bradesco aí mais notória, e tem também o apoio através do IB, né, em emissões de dívidas aí como Green Bonds. Vocês têm diversas iniciativas, né, dentro desse meio, e uma que eu destaco aqui é o Parque de Bororós. Né? Queria que você falasse um pouquinho mais do que acontece no parque, como que funciona. Bom, o que é o Parque de Educação Ambiental Bororós? Então, no aterro sanitário de Joinville, além de nós instalarmos a URI, Unidade de Recuperação Energética, nós também criamos o Parque de Educação Ambiental Bororós. Poxa, Gino, um Parque de Educação Ambiental no aterro? Sim, criamos o Parque de Educação Ambiental no aterro em parceria com o município de Joinville. O que compõe esse parque? Temos um auditório, né, onde nós recebemos os alunos do ensino fundamental, né, tanto de escolas municipais como estaduais, como particulares, né, além de ensino superior, ensino médio também, mas principalmente ensino fundamental. Né, nós recebemos esses alunos. Eles passam por uma palestra, uma aula por uma bióloga, né, uma técnica do meio ambiente, que ela orienta eles sobre a importância da separação dos resíduos. Depois dessa pequena palestra, eles seguem por trilhas, e essas trilhas elas foram construídas em meio a áreas já encerradas, que a gente recebia resíduos. Eles andam por meio do aterro sanitário. Eu já fiz essa aventura, inclusive. Né? Inclusive o Cassela até uma testemunha, já esteve lá presente, né? Já andou pela trilha. Não, ainda bem que eu tenho histórico de atleta, né? A gente sobe o morro e assim, o ar limpo, organizado, é fantástico. E é interessante, é bacana quando a gente convida muitas pessoas, principalmente aqui da Faria Lima, para visitar a Ambiental. A gente faz questão de recebê-los no Parque de Educação Ambiental Bororós, que é inclusive relativamente próximo do aeroporto. E aí eu já falo que o dress code é à vontade, tá? Não precisa vir com terno e sapato, porque você vai andar numa trilha, você vai ter uma aula de educação ambiental. Então, é um ambiente... Olha que eu vou querer fazer essa trilha. Você está convidada, viu, Priscila? Obrigada. Você está convidada. Então, o ambiente é fantástico para você ter educação ambiental na prática. Inclusive, a gente estimulou já empresas, auditorias, né? Uma vez uma auditoria me convidou para fazer e uma outra empresa também. Você quer participar de um evento sobre ESG? Eu falei, quero, mas eu gostaria que você fizesse no Parque de Educação Ambiental Bororós, porque lá é um ambiente propício para isso. Né? Então, a gente também está aberto ao público para receber escolas, principalmente as crianças. É incrível a transformação quando as crianças entendem, né, o que acontece do resíduo que elas colocam no lixo na casa delas, para onde que ele vai, como que ele é tratado, a complexidade, porque o aterro sanitário é uma obra de engenharia, né? Não é simplesmente um local onde você joga o lixo em terra. Né? Você tem que tratar os gases, como eu falei, tratar o chorume também. Tem que ter cuidado com lençóis freáticos, se estiver perto. Isolamento. Exatamente. Então é muito interessante essa visita. Tá? Muito bom. E essa pauta ESG, o Gino mantendo aqui no tema, ela traz cada vez mais resultados relevantes e tangíveis às companhias. Né? Eu poderia trazer como exemplo o acesso a investidores, né, diferenciados, você ter uma visibilidade e também um branding, né, da marca, enfim, uma valorização disso. Né? Queria entender dentro do teu negócio o que mais tem de inovação, o que mais tem de novidade, de repente, que você pode explorar dentro da companhia. Tá, ótimo, Cassela. Bom,
eu acho que assim, a gente tem como objetivo aqui replicar esse modelo contrato de concessão, que é uma inovação, né? Por mais que já exista há mais de 20 anos em Santa Catarina, para o resto do Brasil é uma inovação, com unidades de recuperação energética, com UREs, né? Como eu havia comentado, por exemplo, na Europa você está ali nas proximidades da Torre Eiffel, você passa por um URI e você não percebe que você está passando do lado de uma URI. Isso é incrível, né? É incrível. Eu nem sabia que tinha. Pois é. Então é muito comum na Europa, porque você não tem espaço para aterro sanitário. O Japão, então imagina o Japão. Aterro sanitário no Japão, né? Por mais que o povo não tenha espaço, seja super educado. Mas eles educado, também são o povo mais avançado em termos de conscientização. Assim, não existe a possibilidade de você ver um lixo no chão. Exatamente. Mas para algum lugar tem que ir o resíduo orgânico, né? As pessoas levam para as próprias casas, né? Não tem lixeira nas ruas. Sim. E enquanto o nosso comportamento não chega ao nível do Japão, né, a gente precisa das UREs. Né? Isso. Então, assim, falando em inovação, né, a URI, essa é a primeira do Brasil, tem uma outra sendo construída aqui no interior do estado, se não me engano, em Barueri, né? Mas a gente entende, né, que replicar esse modelo de URI para o Brasil é o futuro da gestão dos resíduos. Tá? Então é nisso que a gente aposta, né, em replicar esse modelo, tornar ele mais... né, hoje ele é uma solução, não é tão barata, né? Ela tem que ser uma solução um pouco mais acessível. Né? Eu acho que à medida que a gente vai ganhando escala, né, esse modelo, essa tecnologia vai se tornando mais acessível para municípios também menores. Né? Joinville é uma cidade com 600 mil habitantes, em que pese que essa URI ela é modular. Né? Hoje ela vai tratar 110 toneladas, ela podia tratar um pouco menos ou um pouco mais. Você consegue ajustar ali a capacidade e a geração dos resíduos. Muito bom, Gino. Pegando o gancho sobre tecnologia que você comentou, eu entendo que a operação tem tamanha importância social que ela precisa ser eficiente o suficiente para trazer um custo de servir adequado, né, para a população. Queria te ouvir sobre o tema de inteligência artificial, se é possível aplicar inteligência artificial na atividade de vocês. Claro, boa, Cassela. Bom, quando a gente fala em inteligência artificial, vou dividir em duas partes aqui. Então, imaginando de novo para o nosso modelo de negócio em que o cliente não é a prefeitura, o cliente é toda a cidade, toda a população. E que a gente envia as cobranças, os carnês, para toda a cidade. Né? Então, de novo, o exemplo de Joinville, 600 mil habitantes, mais ou menos 250 mil imóveis que recebem a nossa cobrança. Então, a gente recebe demanda de 250 mil clientes. Então, isso também é uma virada de chave no nosso segmento, que muitas empresas se preocupam. Poxa, mas antes eu lidava com um cliente que me pagava uma nota fiscal no fim do mês, agora você lida com 250, né? Então, para nós é ótimo, e na visão do banco também, acho que é ótimo isso, porque a gente dilui o risco. Mas você tem que atender essas pessoas. Né? Essas pessoas, elas querem uma segunda via de um carnê, elas querem uma coleta especial, elas querem tirar dúvidas sobre o horário da coleta, sobre o turno da coleta. E ao longo desses últimos anos, e principalmente agora com a inteligência artificial, a gente teve que criar ferramentas mais eficientes, né, para atender esses usuários. Né? Então a gente tem um processo praticamente 100% automatizado de atendimento a esses usuários, né, que a gente teve que desenvolver porque não existia de prateleira. De novo, é um produto muito específico, limpeza urbana, cobrança direta, e a IA nos ajuda muito nesse nosso portal de autoatendimento. Isso na parte de cobrança, atendimento ao usuário. Na parte operacional, a diferença que a IA está fazendo é na melhoria dos roteiros, né? Porque nossos caminhões estão 24 horas andando pela cidade. Então, qual que é o roteiro mais eficiente? Né? Qual que é a rota que você vai fazer com menos tempo e menor custo? Né? Então, a IA, a ferramenta de IA, junto com outras ferramentas, né, nos ajudam nesse sentido também. Tá? Gino, eu queria te perguntar se vocês já foram procurados, talvez, por outros municípios em outros estados, né, querendo entender um pouco desse modelo que vocês utilizam. Ótimo, já fomos sim, né, vários estados, inclusive essa inauguração da URI que ocorreu, né, ela também foi um atrativo muito grande para prefeitos, governadores, agentes públicos, né, virem até Joinville para conhecer esse modelo de negócio da URI dentro de um contrato de concessão com cobrança direta.
né? Nós temos também nossa prospecção comercial. Esse ano, inclusive, nós conquistamos mais um contrato de concessão, que foi no município de Rio do Sul, na região do Alto Vale de Itajaí. Né? Então, aos poucos, né, a gente está conseguindo, né, avançar e expandir esse nosso modelo de negócio, que a gente entende que é o melhor para o segmento, né? Porque desonera o município de ter que arrecadar, cobrar taxas. É uma prioridade a menos para o gestor municipal se incomodar com a parte de limpeza urbana. Né? A gente consegue cobrar, faz todos os investimentos e fica responsável pela inadimplência. Perfeito. E no relatório de sustentabilidade da Ambiental consta que em 2024 a empresa tinha 252 contratações de pessoas com mais de 50 anos. A Ambiental tem uma política de valorização desses profissionais mais experientes, né, dentro desse âmbito de ESG, vamos falar aqui um pouco da parte social também, que é importante, olhando para dentro da empresa? Legal. Não, ótimo ponto. Né? Acho que eu vou começar dando um depoimento meu. Né? Eu estou há 30 anos na Ambiental. Né? Então eu comecei, apesar de não parecer, tá, gente? Eu comecei. Você começou com 10 anos? Menor aprendiz. Isso, eu comecei como estagiário aos 17 anos, né? Então hoje estou com 47 anos. Então, assim, os ciclos dos profissionais da Ambiental são mais longos, né, do que a gente vê em outras empresas. Né? Então, isso nos deixa muito felizes. Né? Eu acho que isso está muito conectado com o propósito da empresa, né, dessa preocupação com o meio ambiente, preocupação com as cidades, preocupação com a saúde. Né? Então, eu acho que essa mágica acaba retendo os profissionais. Né? Então, por isso tem essa quantidade relativamente alta de profissionais acima dos 50 anos. Né? Nós não temos nenhum tipo de restrição também com relação à idade, né? Absolutamente nenhum tipo. Nós temos boa parte dessas pessoas com mais de 50 anos, inclusive trabalhando na operação, trabalhando como varredores nossos. Né? São aqueles profissionais que limpam as cidades. Né? Isso exige um preparo físico também. Um preparo físico, isso. O coletor, a gente brinca que é quase um atleta, né? O que corre atrás do caminhão, que faz a coleta. Não, eles, né, são atletas. São atletas, né? E os corrida com obstáculos. Corrida com obstáculos, exatamente. E os varredores, né, que não precisam de tanta velocidade, né, mas um ritmo, né? São esses profissionais também, a boa parte desses profissionais acima de 50 anos. Mas, no geral, os gestores executivos também têm bastante tempo de casa na Ambiental. Muito bom ver que vocês cuidam das pessoas. A gente falou sobre pessoas, sobre negócio, sobre tecnologia. Acho que existe um avanço muito grande que já foi feito, mas tem muito ainda por fazer nesse tema, né, Eugênio? Queria que você falasse sobre o plano de expansão de vocês, um pouco mais sobre o plano de expansão das operações para os próximos anos. Então, a gente tem esse plano de expansão para algumas regiões do Brasil. Né? A gente entende que, nesse momento, talvez tentar abraçar 100% do Brasil é inviável. Né? Então, a gente está começando do sul, né, de Santa Catarina, subindo, né, avançando em outros estados, apresentando esse modelo de negócio em outras prefeituras. Né? E para vocês entenderem, apesar da Ambiental ser uma empresa privada, do outro lado é um agente público. Né? Então você tem que passar por um procedimento ali de manifestação de interesse, tem que estimular ele a lançar uma concorrência, a gente tem que participar dessa concorrência, que é uma licitação pública. Então tem várias etapas, né? Vários obstáculos ali que a gente tem que cumprir até conquistar um contrato. Não é algo rápido, né? São prazos ali 2, 3, 4 anos do D0 até você transformar isso num contrato de concessão. Então a gente mapeou, nosso time comercial mapeou essas cidades, a gente tem feito essas prospecções. Né? A gente também começou a ter um olhar aqui para a América do Sul, né? Para Chile, para Argentina, né? Quem sabe Uruguai, né? Que são mercados muito carentes também de soluções eficientes para a limpeza urbana. Tá? Então, o mercado de limpeza urbana, acho que na América do Sul como um todo, né, ele é muito promissor. Né? Então, a Ambiental, uma empresa que tem governança, uma empresa séria, uma empresa auditada, uma empresa com gestão profissional, né, a gente tem encontrado espaço para crescer, né, de forma orgânica e planejada. E, bom, a gente está encerrando a nossa conversa aqui e no Insights a gente tem a tradição de pedir aos nossos convidados uma dica cultural. Então, Gino, o que você poderia compartilhar aqui com os nossos ouvintes? Legal. Eu
gostaria de compartilhar com os ouvintes uma sugestão de um livro, que ele é de fácil leitura, também não custa caro, né? Ele é um livro que foi um divisor de águas para mim na minha carreira profissional, né? Um clássico aqui do Dale Carnegie, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, né? Então, para quem quer se desenvolver profissionalmente, né, não só em habilidades técnicas, né, apesar da comunicação ser uma habilidade técnica, né, mas que muitas pessoas acabam deixando em segundo plano, é um livro que eu recomendo muito. A gente vê os resultados dele aqui, né, na sua oratória, na sua didática, a gente Muito obrigado. vê que você realmente aplicou esses ensinamentos. E esse é um livro do início do século passado, que traz insights daquela época que são aderentes super até atuais, hoje, né? né? Super atuais. Super. E você, Cassela, o que você traz hoje? Eu vou trazer um livro também, tá? É um livro chamado De Zero a Um. Ele foi escrito por Peter Thiel, ele é cofundador do PayPal. Ele foi escrito em 2014 em conjunto com um aluno dele. E ele é, na verdade, um exercício de pensamento sobre empreendedorismo. Ele fala sobre exploração de nichos, sobre criação de valor. E ele não serve só para o empreendedor, ele serve para todas as pessoas que querem fazer algo novo e algo melhor. É bastante interessante. Bacana, Cassela. Muito bem, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com o Gino Nolli Jr., CFO da Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento. O Gino, muito obrigada. Priscila, eu que agradeço, né? A Ambiental fica à disposição para a sua visita, né? Vamos marcar. Na URI, no Parque de Educação Ambiental. Já vou começar a me preparar fisicamente. Isso, por favor. E queria agradecer também você, Rafael Cassela, Head do Bradesco Corporate em Joinville. Obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigado, Gino, aqui por estar conversando com a gente sobre um tema tão importante para a sociedade, né? E você que nos acompanha já sabe, o Insights está nas principais plataformas de áudio, vídeo e também no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro das gravações, bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!